Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio IR Podcast. Eu sou o Proof, sou o host aqui do vosso IR Podcast. Pessoal, muito obrigado pelo vosso nível de interação, obrigado pelas vossas partilhas, pelos vossos comentários, pelos vossos likes. É sempre bom saber que vocês estão aí desse lado a acompanhar os conteúdos todos que nós gravamos, não só a nível do podcast, mas também nos outros tantos conteúdos que nós temos gravado aqui neste canal IR Fitness. Pessoal, vocês bem sabem que nós temos sempre convidados super especiais aqui no nosso IR Podcast. E para este episódio de hoje, não vamos fugir à regra. E temos uma pessoa super especial. Ela, Onésia. Uau! Bem-vinda ao nosso IR Podcast. Obrigada. Não sabia que era tão especial, mas deixa-me agradecer pelo convite, que foi muito bem estudado. Na verdade, eu fujo muito destas coisas, mas pronto, acho que deve ter alguma coisa de interessante para dizer, então estou aqui, espero que vocês acompanhem. Yeah. Especial primeiro porque foges. Então, se estás aqui... Mas pronto, estou aqui, conseguiste, parabéns para ti. Já é uma grande vitória. É uma vitória. Mas para quem te vê pela primeira vez, quem é a Onésia? Uau! Essa pergunta é muito interessante e recentemente, quando digo recentemente, não, tipo há um ano, 2 anos atrás, percebi o verdadeiro sentido dessa pergunta, porque normalmente quando a respondemos, conectamos ao que nós somos para terceiros e não o que verdadeiramente somos para nós. Onésia é uma menina alegre, muito, muito, muito divertida, extrovertida, porém tímida também. Okay. Não sei se isso conjuga para algumas pessoas, mas para mim... Essa mistura aí. Conjuga assim, se calhar em alguns momentos, quando me sinto confortável, sou mais extrovertida, entretanto, em outros, tímida. Acredito que tenho um bom caráter. Essas são as minhas características. Uma menina alegre, positiva, de bom caráter. Obviamente que algumas vezes não tão positiva, dependendo das circunstâncias, mas a maior parte das vezes sim. Gosta de bagunçar as coisas. Sim, muito desastrada também, faz parte. Tem que falar também dos aspectos negativos. Esse é um deles, um pouquinho desastrada, uma personalidade muito forte, pro positivo e pro negativo, os dois. Mas pronto, sou eu. Essa parte da personalidade muito forte já me fez lembrar aqui de um story que partilhaste há pouco tempo de alguém que estava no ginásio, normou os pesos. Criou muita história isso, não sei se tem espaço aqui para contar essa história, mas foi tenso, foi tenso. Assim, acredito que é uma regra de todos os ginásios, é unânime, quando se usa pesos, tem que se devolver ao lugar, ou pelo menos disponibilizar a máquina para ser usado por outros que muitas vezes não estão, talvez, a usar o mesmo peso que a pessoa que esteve ali anteriormente. E recentemente, de facto, eu costumo dizer que eu sou o pesadelo das pessoas que não organizam os pesos no gym, porque eu tenho tempo de ir lá atrás chamar para tirar e foi um episódio desses em que estava ali alguém, um homem. Há que frisar isso porque a maior parte das vezes são os homens que deixam os pesos. E é tão contraditório porque nós pensamos que os homens são mais fortes, né? E que do mesmo jeito que conseguem encher a máquina de pesos, também podem tirar. E quase todas as vezes que eu tenho esses episódios é com homens. Entretanto, fui lá eu para a máquina, era uma leg press. Queria usá-la, obviamente, chego lá, aquilo está tudo cheio de pesos. Como uma pessoa muito bem educada que eu sou, aproximei-me e questionei se ele tinha usado a máquina, ele confirmou que sim, e convidei-o a retirar os pesos para que eu pudesse usar também. E quando eu falo, ele diz, eu sei, ainda bem que sabes, então podes, por favor, tirar. Eu vou tirar, mas tiro quando terminar o meu treino. Ixi, Jeová. Então ali a linguagem teve que mudar, porque nós não podemos ficar limitados ao uso da máquina, porque ele ainda vai terminar o treino que eu nem sequer sei quanto tempo vai levar. Então, começou ali uma confusão, não foi muito nice, confesso, porque eu irritei-me, obviamente, com a resposta.
achei muito audaciosa. Até porque eu parto do princípio que eu nem sequer deveria ir atrás dele para tirar o peso. Se ele cumprisse com as regras, a máquina estava disponível para eu usar sem precisar ir atrás dele. Isso. Então começou ali uma confusão e depois tivemos que chamar o gerente. O gerente foi lá atrás dele para infantizar aquilo que eu já tinha dito, que na verdade ele sabia, assim como ele disse que sabia, né? Ainda bem que sabia. Exato. E depois é uma regra que, além de muitos saberem, está vinculada aos espelhos do ginásio em vários cantos. Então as pessoas sabem, só não fazem porque não querem. E pronto, depois de tanta sensibilização, lá foi o jovem tirar os pesos. E o mais, vê só a história, o mais caricato disso tudo é que quando ele troca de máquina, sabes qual foi a máquina que ele foi usar? A máquina que eu estava anteriormente. Que ele não encontrou nem sequer um peso lá. Porque eu usei a máquina e obviamente tirei. Então, jovens, por favor, sejamos organizados. Muito se fala que nós queremos organizar o país. Também parte de nós, eu acredito. Em casa, nos lugares em que nos fazemos, encontrou algo ali, usou, devolveu, usou alguma coisa, deita no lixo, está sujo. Porque essa organização também tem que partir de nós. Não dá para estarmos a exigir coisas do governo se nós também não nos conseguimos governar. Eu sou da opinião de que nós nunca devemos exigir dos outros aquilo que nós não conseguimos fazer. Exato. Ou não conseguimos dar. Eu como concordo. quem diz, por exemplo, não exija respeito se não consegues respeitar os outros. Não tens como fazer isso. Mas eu acho que até essa questão específica dos pesos relacionadas com o fato de, na maior parte, serem os homens, é uma questão também cultural. Achas? Eu acho que sim. Em que sentido? No sentido de, culturalmente, os homens... Isto aqui não é para ferir sensibilidades, please. Estou a falar de uma questão mesmo cultural e muitas pessoas vão... Se vocês quiserem pensar isso de forma mais intensa, vão perceber que é verdade. A nossa cultura é muito centrada a servir ao homem. Então, os homens vêm de uma base de casa, quando ainda são pequenos, em que a mãe faz tudo, arruma a cama, coloca-lhe o prato na mesa para comer e depois saem dali, casam-se, vão para um contexto de mulher, marido, esposa, e a esposa também dá continuidade a este mesmo ensinamento. A depender da esposa. Exato. Então, quando sai de casa para vamos lá, no caso do ginásio, ele ainda tem esta questão lá de que alguém vai fazer. Estás a perceber? E eu percebo, mas é preciso também perceber que I'm sorry, aqui não é tua casa, desculpa. Pode soar um pouco pesado, mas se cada um de nós começar a levar os hábitos de casa para onde vamos, isto aqui vira de pernas para o ar. E não custa nada. Eu acho que não custa nada. Realmente não custa, mas é difícil para muitos. Tu como personal trainer e uma pessoa que está no mundo de ginásio, acho que podes confirmar que isto... Todos os dias. É uma os homens são mais assim. Yeah. Usou o peso, já largou ali no chão, anilhas, halteres, colocou ali na máquina, quer puxar aqueles todos 300, 400 quilos, consegue colocar ali na máquina, mas quando chega a hora de devolver, já não consegue. Tem depois que ser tens hormônios que são 10 quilos. Nem chega a ser injusto que eu, que quero só fazer uma leg press com 20 quilos, tenha que tirar 300 quilos de alguém que esteve ali, teve muita pujança para colocar lá e já não usa da mesma pujança para tirar. É um pouco complicado. Não é justo. Não é justo. Então... Pessoal, vamos lá melhorar nisso, rapazes. Vamos lá, principalmente. Sim, porque as meninas elas são mais organizadas nesse sentido. Os rapazes é que há ali um atrito. E hoje, dando continuidade a essa história, acabei recebendo um áudio da menina que estava comigo a treinar no dia que isto aconteceu. E ela disse, nem vais acreditar. Encontrei-me com um jovem no ginásio da confusão, como a gente fala vulgarmente, e fiquei a reparar nele para ver se ele realmente tirava os pesos da máquina que ele usou,
E de facto ele tirou. Eu disse, pá, fico feliz. Epá, Ainda parabéns. que tenha, né, havido ali um atrito, ao menos ele levou a lição. Ficou a mensagem. Sim. E se levou a lição no fim do dia, e a nós isso é que importa. Yeah. Queremos realmente que as coisas, né, sejam direitinhas. Se existem regras, as regras têm que ser cumpridas. Yeah. E todos entram para os ginásios, têm um contrato, leem. Se não leem, pelo menos deviam. Então, Yeah. se não leem, a culpa já não é do ginásio. Isso. Tem ali colados também nas paredes para vocês, Yeah. como um lembrete, né? Então, se tu não E fazes... faz realmente- parte também de uma boa educação cívica, Eu né? acho que sim. Yeah. Acho não, sim. Acho que seria o mínimo ético. Sim. Sabes, a mim, nem é uma questão de regra. Pesa-me muito, de verdade, usar uma máquina, deixar ali os pesos Yeah. e sair. Epá, dá-me uma coisa, fico mal. Yeah. Fico mesmo mal. Só que algumas pessoas não sentem isso. Não, tem que deixar o registro. O Big passou daqui. E nós que não somos bigs, como fazemos? Porque às vezes, de facto, vezes vais é isso. encontrar alguém que não sequer consegue carregar aquela Anilha de 20 quilos, sim. Nós para tirar. temos pessoas idosas nos ginásios hoje a treinarem e às vezes nem sequer conseguem carregar Sim. esse tipo de coisa, de peso. Sim. A cena é que realmente encontras pessoas que não aguentam. Então, como é que é? Depois Yeah. vai ter que vir um instrutor que vai ter que abdicar de estar a corrigir o exercício lá ou dar o treino para tirar os teus pesos. Yeah. Come on, não. Não soa bem. Não, então eu sou essa pessoa que eu vou atrás. Yeah. Vou atrás das pessoas que usaram. Por favor, tire. Yeah. E muitas vezes acaba mal. Porque os homens, principalmente, eles não... Acho que, além destas questões todas que eu falei, o fato de ter sido uma mulher a ir lá, a ele caiu-lhe muito mal. Yeah. E depois, relativamente a ele, o pequenininho, ele bem alto. Então, na hora que o caldo entornou, ele não gostou. Imagino. Enfim. Mas já que estamos a falar de treinos, há quanto tempo tu treinas musculação? Uau! Sabes que me foge muito a contagem em termos de tempo. Ok. Porque houveram várias fases. Ok? Eu entrei na altura, conheci na altura o mundo de ginásio porque eu fui contratada para dar aulas de zumba. Aulas de zumba. Já dava aulas de dança e o zumba é dança, né? Então, e quando entrei eu não entendia nada, absolutamente nada de ginásio. Estou a falar pelo menos de uns 15 anos atrás. Uau. 15 anos atrás. Yeah. E pronto, entrei e à medida que eu fui me envolvendo naquele mundo, acabei percebendo que através do ginásio eu poderia engordar, porque eu sempre tive complexos com o meu corpo. Eu sempre fui muito, muito, muito magra. E durante esse período fiz várias loucuras para ganhar peso. Conta-nos lá pelo menos uma. As histórias são longas. Mas já tomei uns suplementos na altura. O complexo era tanto que eu me lembro que quando eu quisesse colocar assim uma calça jeans, eu colocava duas meias calças por dentro. É sério, isso é sério, isso é muito sério. Colocava assim duas calças, depois estás a imaginar no coiso, nestas temperaturas quentes de Moçambique, eu ali dentro, meu Deus, eu ali dentro a torar, mas porque queria dar aquele aspecto de... umas pernas mais cheinhas. Que não existiam. O mais triste é que não existia. Essa coisa de complexos com o nosso corpo é tão profundo porque fazemos muitas vezes para agradar, não para agradar, mas dar impressão às pessoas externas. Porque quando tu chegas em casa, quando eu chegava em casa e tirava as calças e as meias calças, eu sabia que aquilo não era verdadeiro, era apenas uma maneira de disfarçar aquilo que já me incomodava. E o disfarce não era só para mim, era porque eu ia encarar pessoas. Então fiz. E hoje, quando eu me pego com essas lembranças, eu digo, queria muito que naquela altura já se falasse mais sobre essas questões. Talvez eu não tivesse sofrido tanto. Mas ao mesmo tempo sou grata que já falamos disso. Sim. Quer dizer que a geração que vem aí ou que está a vir já não vai precisar passar pelas mesmas coisas. Mas foi isso. Já fiz muitas coisas para tentar engordar e
não conseguia, até que conheci, entrei para o ginásio. E me lembro que na altura eu não percebia nada daquilo. E pronto, treinava. Isto chega a ser cômico e triste. Treinava todos os dias pernas. Ok, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, se pudesse domingo. E bumbum, pernas e bumbum, pernas e bumbum. E people desta geração, vocês têm que agradecer muito o nível de informação, a quantidade de informação que vocês têm, de verdade, porque naquela altura não tinha, não havia de verdade. E quando eu falo 15 anos atrás, parece pouco tempo, mas não. Este mundo do fitness evoluiu tão grandemente em tão pouco tempo. E naquela altura eu não tinha. Tinha, obviamente, aquelas musas que tu olhavas e dizias, eu quero ser como aquela, mas não tinhas muito acesso à informação do que ela fazia. Acho que havia muita carência de conteúdo explicativo. Isso, exatamente. Muito bem dito. Havia carência de conteúdo explicativo. Então eu treinava todos os dias pernas e bumbum. E eu estou a falar desse ciclo durante uns 2 anos. Imagina os 2 anos que eu perdi a fazer coisa errada. E não havia naquela altura ninguém que me direcionasse. E para quem entende muito bem desta coisa de gym, ginásio, sabe o que acontecia com o meu corpo, só atrofiava. Sim, havia ali algumas evidências de que esta pessoa treina, mas para aquilo que era o meu objetivo, que era crescer, não acontecia nada. Era tipo ossos secos, mas definidos. Galinha cafrial, como exato, dizem. Bem definida. Uau, mas sequinho. E eu, poxa, não entendia, mas o que está a acontecer? Por que eu não estou a crescer? Disseram-me que isto aqui vai me fazer ficar grande. Como é que não está a acontecer? Até que anos foram passando, eu dentro do ginásio, lembro-me que o Aaron foi contratado. Olá, Aaron, um beijinho para ti. Grande Aaron. Um ótimo professor de Zumba, ótimo personal trainer, pessoa da aeróbica. Sou fã mesmo. Também, ótima pessoa também, sou fã. Até que entrou o Aaron para a team do ginásio que eu trabalhava. E ele já tinha algum conhecimento nessa área e começamos a treinar juntos. Naquela altura eu comecei a dizer, agora sim, porque ele ali já dividia muito bem os grupos musculares, já não estava eu a toda hora a treinar pernas, tinha alguns dias em que obviamente treinava pernas e outros não, assim, dava aquele espaço que é indicado para repousar, porque é nesse processo que de facto acontece a magia. Então, para quem ainda tem essa dúvida, não existe nenhuma necessidade de treinar pernas e bunda, se não glúteos todos os dias. Não. Mas olha, uma pessoa experiente nisso, que teve que comprovar isso na dor. Sou eu. 2 anos. 2 anos perdidos. Então não façam isso. Isso até atrasa o processo, porque atrofia os músculos. Sim, é uma coisa definida, mas uma definição não saudável. Até, e com um aspecto feio. Um grande risco lesivo também. Exatamente. Estás toda hora a trabalhar as mesmas articulações, mesmo grupo muscular. Exatamente. E pronto, o Aaron entrou, começou a me instruir nesse sentido e ali já comecei a ver alguma mudança, algumas coisas algumas mudanças mais significativas, mas o percurso para mim foi penoso, como eu estava a dizer, foi longo, porque em 2 anos já é possível, para uma pessoa sedentária, já é possível ver alguma mudança bem significativa. E comigo não aconteceu assim, porque eu não tinha informação, não tinha conhecimento, não tinha pessoas à minha volta que me pudessem ajudar nesse sentido. Então, foi mais ou menos isso, como eu comecei. Foi mais ou menos assim. Ok. E a parte diética foi crucial nesse momento ou nem por isso? Não. E a parte da dieta, sabes, eu admiro muito, é só para fazer uma conexão com o que me perguntaste. Admiro muito as pessoas que, quando entram para o ginásio, querem ver resultados em 3 até 6 meses, porque se calhar naquela altura não havia esta questão do imediatismo, então eu não sofri isso na pele. Ao mesmo tempo que obviamente queria ter resultados
era mais paciente. Yeah. E quando me fazes pergunta da dieta, eu só comecei a entender a dieta quando eu competi. Ok. Antes disso, era só comer só. A minha cabeça eu não engordava. Eu comia tudo que me aparecia à frente. E depois... e deixa eu dizer que mesmo assim eu não acumulava gordura, porque além dos treinos... Mas isso é uma questão genética, por favor. Não é um conselho que eu vos estou a dar. Senão depois vão dizer, não, ela disse como tudo. Não. Era uma questão genética, específica da minha genética, porque eu, ao mesmo tempo que eu treinava, eu tinha um leque de aulas muito, eu tinha muitas aulas. E aquilo fazia... Então, vamos lá dizer para as pessoas que tinhas muita atividade de cardio. Exatamente. Então, tudo que eu comesse acabava saindo durante esse processo. O que quer dizer que eu não acumulava muita gordura. Até prejudicava-me em algum momento para aquilo que era o meu objetivo, que era ganho de massa, porque eu tinha cardio excessivo. Devia ter 6 ou 8 aulas por semana. É muito. Cada aula no mínimo de 60 minutos. 60 minutos, exatamente. Então era muito cardio. Então mesmo comendo, continuavas com déficit calórico. Yes. E sempre foi um fight para mim, mesmo estando a treinar, exatamente por causa da minha carga em termos de aulas. Okay. Então, daí que eu poderia comer tudo e que não haveria ali grandes mudanças negativas, né? Ok. E essa competição? Em que ano é que foi? De onde é que surgiu essa ideia de começar a competir? Eu acho que esta fase da conversa que nós estamos a entrar vai virar uma polêmica. Por quê? Não, eu tenho pós e contras sobre competição, mas eu vou tentar deixar aqui muito claro que é para não criar... E é uma forma também de responder às várias pessoas que me perguntam por que saíste dos palcos, por que não sei imagino. E tu és uma delas. Então, Casé e companhia, por favor, ouvido aberto para acabarmos de vez com esta pergunta. Então, vou... Então, esta questão da competição, ela entra quando eu conheci a ti e eu casei. Vocês também fizeram parte do ginásio. Lá do Pro Gym. Na altura, acho que abriram o Alto Maé, se eu não estou em erro. E vocês foram um staff novo que entrou, para os colaboradores novos que entraram para o Pro Gym do Alto Maé. E eu já estava no Pro Gym, nessa altura. E pronto, já ali comecei a treinar convosco. Comecei a treinar com o Casé, contigo, com o Miguel também. Um beijo, Miguel. Miguel. Com o Miguel também. Então comecei a ter uma experiência em termos de treino um pouquinho diferente. Até porque treinar com atletas é de facto diferente. O set mind é diferente. A maneira com que eles puxam é diferente. E, obviamente, por causa destes treinos convosco, o meu corpo também começou a desenvolver de acordo, né? E nisso, todos vocês começaram a dizer, o teu corpo dá para competir, porque não sei o quê. Não, porque tu dás. Na verdade, eu acho que é o primeiro prato que se oferece a todas as meninas ou a todos os meninos que entram para um mundo de ginásio que tem potencial realmente competitivo. É justo. Mas deixa-vos dizer de forma sincera, eu não me apaixonei pelos palcos. Isso e eu digo com muita certeza, porque eu convivi com pessoas que são de palco. Tu, o Casé, Cecília, um beijo, Cecília. Miguel e tantos outros, não me vêm todos à memória, mas estou a falar das pessoas com quem eu realmente tive uma convivência próxima e continuo tendo. E eu vejo o brilho nos vossos olhos quando vocês começam aquela preparação para subir ao palco. E eu não tinha aquilo, eu estava envolvida naquele meio, né? Incentivaram-me.
E eu fui. Foi assim que eu fui cair nos palcos. Tu sabes disso. Foi exatamente assim que eu caí nos palcos. E tinha também a vertente da dança, que já era uma vantagem para mim, em termos de desenvoltura e etc., para me apresentar. Mas não é uma coisa que eu, de facto, tinha uma paixão. Não é. Mas gravem isto. Isto tem que ser um... Foi nessa fase que eu moldei a minha mente em termos de fitness, em termos de foco. De verdade, eu quando olho para o meu histórico de ginásio, eu tenho mais anos em que eu estive focada do que anos em que eu não estive focada. Okay. A vida não é linear. Ao longo do percurso vão-nos acontecendo coisas que às vezes servem de impedimento para que a gente siga naquela, né? Naquele projeto, E aconteceu comigo também várias vezes, mas quando eu faço um balanço da minha vida fitness, eu tenho um saldo positivo, de verdade. E isso é, de facto, são resíduos dessa fase que vocês me meteram, da fase competitiva. E eu, pronto, estou na internet e convivo com pessoas e eu vejo que são poucas pessoas que têm essa mentalidade. E a maior parte delas que têm passou dessa fase. A maior parte delas. Não digo que não existam pessoas fora que não estiveram nos palcos, que não têm. Tem. Mas a maior parte das pessoas que conseguem perceber do que é foco verdadeiramente. E quando eu falo de foco verdadeiramente, não falo de ir ao ginásio. Eu estou no ginásio todos os dias, eu vejo como as pessoas treinam. Eu vejo o que as pessoas fazem. As pessoas estão lá, mas muitas vezes não estão a treinar. Estão com o telemóvel na mão, estão a conversar uma com a outra. Muitas pessoas, muitas meninas, sobretudo, quando vêm falar comigo para fazer um compliment, Onésia, tens um body nice, não sei o quê. Vêm, mas já queriam ter feito isso há bastante tempo. E muitas delas dizem, é que tu quando estás no gym, estás de cara amarada. Respondendo a isso. Não é que eu esteja de cara amarada, é porque eu estou verdadeiramente focada naquilo que eu estou a fazer. Eu não estou ali em distrações de conversinhas com... Tanto que eu normalmente treino em horários mortos. Porque como eu também já fui professora no Pro Gym, eu encontro muita gente conhecida nos horários de pico. E quando as pessoas me vêm cumprimentar, não tem como eu dizer, depois. Agora estou a treinar, tem que dar uma certa atenção. Então, eu percebi que para o tipo de foco que eu quero durante o treino, eu preciso treinar em horários que tem pouca gente no ginásio. E não só porque eu também gosto, há menos competição de máquinas e não sei o quê. Mas tudo isto, toda essa mentalidade foi construída durante esse processo, durante esse tempo que eu participei de competições. E eu devo agradecer muito as pessoas que me incentivaram de verdade para participar de competições, a ti, ao Casé, ao Miguel, todas as pessoas que direto ou indiretamente contribuíram para que eu tivesse acesso a esse mundo, porque ele é muito importante para tu entenderes como é que isto é. Acho que as pessoas, algumas, têm uma ideia muito superficial do que é o fitness. O fitness vai além de se disponibilizar a ir ao ginásio todos os dias. É todo um mundo ali que parte desde a hora que tu vais à cama, a hora que tu tomas a primeira refeição, a abdicar de algumas coisas. Algumas vezes vais virar antissocial porque tu tens um objetivo e esse objetivo não casa com o que os teus amigos estão a fazer. E é um exercício também mental, porque nós estamos a vir de hábitos que nos foram ensinados desde pequenos. Como é que chegas aos 20 anos e dizes, mãe, eu agora não posso comer matapa. What? Não podes comer matapa por quê? E a matapa ela feita, principalmente quando vives ainda com os teus pais, estão a fazer matapa. Às vezes nem sequer tens dinheiro para comprar uma comida de frente, então é um moldar mental muito, muito além de facto de ir ao ginásio. Porque aí tu começas a perceber que a matapa vai me fazer mal. Eu preciso fazer alguma coisa para sustentar esse estilo de vida que eu tenho. Então, o que nós vamos fazer?
Vamos trabalhar, vamos atrás de mais dinheiro para comprar ovo, peito e não sei o quê. Também essas coisas não são tão acessíveis. Então, é muita coisa que acontece na tua mente. Obviamente que como resultado vai estar no teu corpo, mas como eu estava a dizer, eu devo de facto agradecer-vos por me terem incentivado a entrar nos palcos. De todo, quando eu olho, foi positivo. É uma coisa que eu gosto, que eu tenho compaixão. Não, mas eu tirei muito bom proveito disso e até hoje eu colho frutos desse tempo. Acho que a indústria do fitness também tem que te agradecer, porque nós hoje podemos observar claramente que tu inspiras várias mulheres que mesmo sem, sei lá, um objetivo competitivo, mas olham-te como uma inspiração em termos de físico, querem ter um físico igual. Sim, olha, eu não vou ser humilde aqui, até porque acho que isto não tem nada a ver com humildade. Sim, eu recebo, de facto, várias mensagens de mulheres, porque não sei o que é, o que é que faz, porque eu gostaria, porque não sei o que. Já prometi várias vezes fazer alguma coisa, mas também sou preguiçosa, acho que nesse sentido. Ou se calhar venho de um contexto diferente, eu talvez seja a pessoa que gosta de partilhar informação assim de forma mais fechada, não tão aberta. Ainda estou numa fase de me descobrir nesse sentido, não tenho muitas certezas, porque às vezes penso realmente em começar a fazer um content no Instagram sobre isso, mas depois fico, será que é isto que eu gosto? Então estou num up and down relativamente a esse assunto. E também porque eu sou uma pessoa muito cuidadosa e que se calhar pode ser confundido com falta de coragem. Quando eu disse lá no início do podcast que eu resisto muito a esses convites, é porque eu acho que eu tenho que ter responsabilidade sobre aquilo que eu vou dizer às pessoas. Porque, como tu bem disseste, existem pessoas que me acompanham e que me têm como exemplo. Então, aquilo que eu vou dizer pode influenciar positivamente ou negativamente naquilo que a pessoa vai fazer a partir daquela informação que colhe para frente. Então, eu sou muito cuidadosa sobre aparecer e falar alguma coisa relativamente a um assunto, seja ele qual for. Mesmo dança, que é uma coisa que eu estou desde pequena, que durante esse processo, obviamente, tenho alguma experiência, mas eu sempre fico a pensar, será que é suficiente para passar adiante? Será que é suficiente? Tenho muito esse cuidado e que se calhar até me prejudica, porque às vezes dizem, tu estás a gastar teu talento, pessoas estão a fazer dinheiro ali, e tu aí. Sim, é verdade. Pessoas que não têm tanto conhecimento como tu, porque não sei o quê. Talvez seja verdade, mas esta é a minha forma de ser, esta é a forma de vos proteger também, porque imagina que eu chego a falar aqui, vamos lá, de um assunto que eu não tenha domínio, tu vais tomar aquilo como uma verdade, porque foi Onésia quem disse, e depois amanhã quando tu vai, olha, tenho uma coisa para contar sobre isso. Nesta coisa de nós sermos de alguma forma influência no mundo fitness, eu já recebi várias propostas de produtos, de coisas para publicitar. Obviamente que a partir do momento que eu publico nas minhas redes, alguém, ainda que seja uma pessoa, alguém vai acreditar naquele produto e vai comprar. Isso passa pelas tuas mãos, tem tua certificação. Exato. E eu sou tão cuidadosa nisso, Finga, que eu já recusei coisas de Smash Pack, já nem me lembro como é que se chama, tipo, que prometem barriga chapada, coisas que prometem bumbum não sei como. Eu recuso. Então, ia me dar produtos no mercado. Sim. Ia me dar dinheiro. Mas o meu senso de responsabilidade me prejudica às vezes. Sabe? Vou morrer pobre. Ei, caramba! Vou morrer pobre. Ei, cara. Mas é um joke. Mas tem que ser menos responsável para fazer um pouco de dinheiro. Porque estou a perder moedas. Outro dia estivemos a conversar, estava com o Tomás. Então falamos sobre um produto, um desses produtos aí. E não interessa qual seja o produto. Uma terceira pessoa predispôs a vender o tal produto, porque eu e ele recusamos. Ele disse assim, olha, tu estás a negar de vender esse produto,
Mas tenho eu e tem mais alguém que vai se disponibilizar em vender. Infelizmente. E tem gente que vai comprar. Infelizmente. Estás a perder este dinheiro. Infelizmente. Mas tens esse nosso senso de responsabilidade, integridade também, Yeah. que uma vez que se perde, é difícil de resgatar. Yeah, porque ouve lá, nem tudo tem que ser. É como eu penso, ok? Não quero obrigar ninguém aqui a pensar igual. Yeah. Mas eu acho que há limites para tudo, inclusive para se ganhar dinheiro. O meu coração jamais vai aguentar ter alguém que se influenciou relativamente a algum produto por mim e depois ter algum problema, olhar para mim como uma pessoa que não diz a verdade, Yeah. porque nós que estamos no mundo fitness temos uma ideia dos produtos que de facto têm algum tipo de resultado e outros não. E de forma geral, pessoal, produtos que prometem muito em pouco tempo e sem que faças nada, não compre, não vale a Desconfia. pena. Não existe nada que você só põe e fica assim, o produto faz por ti. Não. A única coisa que faz isso é comida, engordas, comes, engordas. Às vezes nem comida, porque eu comia, não fazia nada e não engordava. Mas hoje tens muitos produtos que, como é que se diz, prometem trabalhar em zonas específicas do corpo. Andam umas macas aí, por exemplo, faz aumentar a bunda. Já viste esses produtos? E olha, sabes, fazendo match com a história que eu contei sobre as tentativas de ganhar peso, eu tenho uma amiga médica, Patrícia. Um beijo, Patrícia. E eu me lembro que naquela altura, quando eu tomava aquelas coisas, ela dizia, Onésia, tu achas que tudo que tu estás a fazer, né? Ou a maneira que estás a comer, essas coisas todas não criam nenhum efeito devasto em ti. Yeah. Mas lá à frente, quando tu atingires a menopausa, naquela fase onde as nossas hormônios começam a reduzir de velocidade, isso tudo vai se refletir. E é verdade. Tu, que és personal trainer, com certeza já ouviste histórias de várias mulheres. Eu era muito magra, nem sei o que me aconteceu, como é que eu estou assim agora. Às vezes são... essas tentativas anteriores. Exato, são esses maus hábitos que nós fomos, né, adquirindo durante longos e longos anos, que as nossas hormonas funcionavam a todo gás, metabolismo rápido, sem muito esforço. E hoje, quando aquilo começa a reduzir de velocidade, tudo aquilo que nós que fazíamos naquela altura começa já a dizer, olá, então... Estou aqui. E é nessa fase que muitas vezes nem queremos já. Mas já está ali. Então, já fomos chamar, chegou. Há que ter um pouco de cuidado com estas coisas que nós vamos aí buscar, que prometem resolver os nossos problemas. Eu não acredito. Eu não acredito nem sequer em cinta. Digo-te seriamente falando. Cinta. As modeladoras, cintas modeladoras. I'm sorry. Eu sei que as lojas depois vão cair em cima de mim, mas estou a ser sincera. Eu não acredito. Não acredito no que prometem. Acredito que assim há uma coisa que se fala muito hoje também. Mas não, podes continuar. Acredito que talvez assim e outras coisas possam te trazer um resultado top. Mas assim você dormir e acordar com aquilo ali... Não acredito. Tem malta, gessoterapia agora. Coloca gesso no abdômen. Diminui gordura, barriga. Há tempo já teve uma aluna da Own It. Olá, Own It. Depois tenho que falar um pouco da Own It também. Que foi uma vez, eu lembro, para uma das nossas aulas daquilo. E me parecia tão sofrido. Que aquilo fica compacto e tu não ficas confortável. E depois quando ela tirou... Não vi um resultado tão satisfatório a ponto de se fazer passar por aquilo. E aqui preço? Sim, porque pagas muito, ficas sufocada e depois... Compromete a qualidade de vida. Sim, porque acho que ali não podes fazer muita coisa. Sim. Se está tudo compacto, provavelmente não podes comer como deve ser. Há uma série de limitações. Até o fluxo sanguíneo fica comprometido. Óbvio. Mas as pessoas quase que nunca pensam nisso.
Ou vão dizer que o prof é leigo na matéria, não, Não, percebe nada não disso. façam isso, meninas. Não façam isso. Existem limites para tudo, inclusive para a beleza. Esta coisa de a todo custo querermos rabo mesmo. O problema está no glúteos. A todo custo queremos rabo, barriga não sei como. Não. Saúde. Stop. Saúde em primeiro lugar. Façam coisas de forma consciente, que vos tragam mais saúde. A ideia não é o ginásio começar-vos a deixar doentes, tirar-vos a saúde, não. É acrescentar naquilo que já estava deficiente, né? Então não façam coisas que vos tirem a saúde, porque daqui a pouco, sabes, ao nível em que estamos, vai chegar o tempo em que vão começar a falar mal do ginásio. Esta vez, escuta, grava o que eu estou a dizer. Por causa destas loucuras que se fazem pelo corpo perfeito. Daqui a alguns anos, ir ao ginásio, não sei o que, já não vai ser indicado, porque não, lá fazem isto, porque não, lá fazem... Exatamente por causa deste exagero na busca do corpo perfeito que nem sequer existe. Entendi. Agora falando de dança. Ei, vocês, dança. A dança... Dança é minha vida. Está na tua vida, praticamente. Foi um casamento muito perfeito. Okay. O gym e a dança. Muito perfeito, porque o gym também é uma coisa que me faz... Tu danças desde que idade? Muito bem. Olha, eu entrei na Escola Nacional de Dança aos 7 anos. Ok. Naquela altura, tipo, deve ser... o people da minha geração, naquela altura, os nossos pais sempre nos colocavam em atividades extracurriculares e não sei o quê. Ias à escola, depois metiam-te na natação, ou metiam-te, né? Era de praxe. E eu não fugia à regra. Lembro-me que antes mesmo de chegar à escola de dança, passei da escola de artes visuais, que acho que hoje em dia já nem existe. A escola de artes visuais, passei também, fiz algumas aulas de piano, e dentre tantas outras coisas que não me vem à memória agora. Até que fui parar a escola de dança. Como é que eu paro a escola de dança? Porque a minha mãe dava aulas na Escola Nacional de Dança. E ela levava-me com ela, eu pequenininha. E segundo contam, eu não tenho essas memórias. Mas segundo contam, quando ela estivesse ali a fazer os passos, eu ia imitar e não sei o quê. Até que perceberam que talvez eu gostasse daquilo, porque a minha mãe não queria induzir. Tanto que antes de ir à escola de dança, passei dessas escolas também. Então, decidiram, deixa lá experimentar. E parece que foi lá onde eu me encontrei. Eu tinha 7 aninhos. Na altura que eu engrenei, já como aluna da escola de dança. Então, danço desde os meus 7 anos. Não me perguntem quantos anos tenho hoje. Mas 7. Desde os 7 anos. Desde os 7. Ok. E como é que tu vês? É meio que até patético fazer essa pergunta. Como é que tu vês a dança? Já disseste aqui que a dança me trouxe e continua a trazer-me coisas muito boas. É uma forma que eu encontrei de me expressar em todas as fases da minha vida. Sejam elas boas ou más. Eu consigo ver a dança sempre presente nessas fases todas. E hoje... usar dela também para trazer mulheres para perto de mim, conviver com elas, curá-las de certa forma, é muito, 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 muito gratificante. A dança faz muito, muito, muito parte de mim. Boa. Quase que com um pedaço de mim. Quase com um pedaço de mim. E trouxe-me também várias experiências. Foi através da dança que eu conheci vários países também, vivi fora. Durante algum tempo fiz vários programas de intercâmbio. Quando eu vivi fora foi na Noruega e também foi através desses programas de intercâmbio. Nacionalmente participei de vários programas televisivos. Na altura, Coquinas, aqueles... Foge-me a memória do nome do programa, Dança dos Artistas, que era tipo, eram artistas, né, convidados e faziam par com dançarinos. E na altura eu participei também disso e fui bailarina da Neima também, que hoje virou minha Lila, minha amiga, minha mãe, várias coisas. E convivi também com alguns artistas que hoje em dia
também tornaram-se amigos, senão temos uma muito boa relação. Yeah. Hoje, atualmente, trabalho na ONIT, no estúdio ONIT. Acho que vocês já ouviram falar da ONIT, senão eu apresento-vos com muito prazer. O que é a ONIT? A ONIT é um movimento que tem como objetivo empoderar as mulheres. É um movimento de descoberta, onde as mulheres vão se redescobrir. Por que eu falo de descoberta? Redescoberta, na verdade, nem descoberta, redescoberta. Porque nós entendemos que a mulher passa de várias fases. Né? A mulher adulta, principalmente. A mulher adulta é profissional, é mãe, é às vezes colaboradora, é filha. E quando tu desempenhas esses papéis todos, muitas vezes é muito fácil te perderes de ti mesmo. Okay. Porque todos esses papéis que eu indiquei são para servir alguém. Se não estás a servir ao teu marido, estás a servir aos teus filhos, estás a servir ao teu serviço, ou estás a servir à comunidade para quem tu abriste aquele empreendimento. Estás a servir sempre a alguém. E existem poucos momentos em que estás a servir a ti mesma. E quando tu estás a servir a pessoas, tu te perdes de ti. Perdes-te daquilo que tu gostas de fazer, perdes-te completamente de ti, de forma geral. E a ONIT traz essa proposta de resgatar o teu eu, a tua energia feminina, porque ela perde-se, tipo, começas a ser, eu vou usar uma expressão um pouquinho, começas a ser servente, né? Não estás a servir o teu marido, estás a servir os teus filhos, estás a servir no job, não, estás sempre a dar a energia. E não há nada que faças para te abasteceres, porque a tua energia é só entregue. E precisas fazer alguma coisa para te abastecer. Afinal de contas, precisas de energia para poder dar. Então, a ONIT vem fazer este papel de redescobrir as mulheres. E como é que elas se redescobrem? Através do autoconhecimento. É impossível tu saberes o que é que tu gostas se tu não conheces, tu não sabes quem tu és, o que é que tu gostas. Através do autoconhecimento. Através do autocuidado. Não digo que limita só a ONIT. Calma aí. Existem várias formas de autocuidado. Ler um livro, ir a um spa. Aquilo que tu, quando fazes, sentes que eu aqui realmente estou a tratar de onésia, não estou a tratar de marido, não estou a tratar de filho, é uma coisa exclusiva para mim. Obviamente que nós usamos, nós atingimos esses patamares todos através da dança. Porque todas nós que estamos na ONIT somos unidas por quê? Pela dança. Deves saber que a ONIT foi fundada pela Nilsa e o marido dela, o César. Um beijinho, meus amores. E a Nilsa, na altura, foi bailarina também da Dama de Bling. E também era parte do grupo Deja Vu, junto com a Neida e a Duna. Um beijinho para vocês também. E pronto, todas nós já em algum momento estivemos nesse mundo da artistas, trabalhamos com artistas e depois disso saímos, começamos cada uma, obviamente, a ir pelo seu caminho, mas o bichinho da dança sempre esteve lá e no caso da Nilsa, ela queria passar adiante este conhecimento que durante muito tempo colheu, mas numa vertente um pouco diferente, porque é diferente dar aula e passares resgatar alguém de alguma coisa. É diferente, tem muita diferença. Eu dou aula, chego, dou aula, a pessoa está alegre, ali naquele momento passou, foi embora. Agora, quando tu, além de dar aulas, tentas... Onde é que está a Onésia? Porque até pode estar ali de corpo, mas será que está ali de alma? E se não está, o que aconteceu para que ela não esteja? Então é mais ou menos esse trabalho que a ONIT vem fazendo, que a Nilsa, no caso, quando fundou a ONIT, pensou neste projeto. E é um projeto muito lindo, que eu tenho muito, muito, muito orgulho em fazer parte. Sei que somos uma afronta à sociedade. Por quê?
Pelas danças? Porque nós trazemos uma proposta que não é facilmente aceita, que é a dança sensual. Na verdade, se tu fores fazer uma análise, as artes, de forma geral, elas não são bem vistas. Sim. Vamos lá voltar um pouquinho para trás, não falando só da dança sensual. Quando se fala, por exemplo, dos bailarinos de contemporâneo, o que as pessoas dizem? Aqueles malucos. Quando se fala dos hip-hops, aqueles drogados, aqueles moluínos. Quando se fala de dança sensual, aquelas da má vida, para não usar outros nomes. Então, a arte, nem falo só da dança, sim, a arte, de forma geral, ela é muito mal compreendida. Há sempre uma conotação. Há sempre uma conotação negativa. Então, é por isso que eu digo que nós somos uma afronta à sociedade, porque uma parte da sociedade não nos aceita, mas nós temos consciência do trabalho brilhante que nós fazemos. Até porque se não fosse brilhante, não estavam lá muitas mulheres. Já passaram mais de 1000 mulheres por aquele estúdio. E atualmente acho que temos de ter por aí, se não falham os números, sente alguma coisa em termos de alunas. Ou menos. Não tenho muita certeza em termos de... Não tenho muita certeza em termos de números. Não quero aqui... mas falo de números estimativos. O que quer dizer que alguma coisa de bom estamos a fazer. E existem também vários relatos. Já recebemos mulheres que precisaram muito de ajuda, e foi através da Own It que reconheceram que de facto precisam de ajuda e foram buscar também, porque não é um trabalho que nós fazemos de forma exclusiva, tem que dar continuidade com psicólogo, terapeuta e etc, mas só o fato da pessoa realmente descobrir que aqui eu preciso trabalhar nisto e isto para melhorar isso, já nos é gratificante, e temos vários históricos. Não tenho espaço da antena para estar a falar de cada uma, mas isso para dizer que apesar de ter uma parte da sociedade que não nos aceita, nós sabemos que o nosso lugar é está muito bem colocado. Boa. E o nosso trabalho está a ser muito bem feito. Temos realmente muito orgulho nisso. Boa. Muito mesmo. Também não conseguimos agradar a todos. Exato. Há sempre conotações negativas. Costuma-se dizer que as pessoas que fazem alguma coisa, que estão têm algum impacto positivo, vão ter sempre pessoas a falarem bem e pessoas a falarem mal. Acho que no meu caso, falo particularmente de mim, é uma questão que eu começo a compreender melhor. Há anos atrás eu queria discutir toda hora, provar. Hoje eu consigo ponderar um pouquinho mais. Ainda não evolui, é sempre sinto. É um processo. Mas leva seu tempo. Mas estamos já. Estamos a caminhar. Vocês hoje a Uni tem uma parceria com a Bifita, certo? A Uni tem uma parceria com a Bifita. E esta parceria foi feita, acho que ano passado, e vem num contexto de fazer sessões. Porque nós, como é que é composto o produto Own It? Temos aulas regulares, né? Em que as pessoas, as alunas, no caso, escolhem horários que são mais compatíveis para estarem lá. Mas, além disso, também temos sessões que são feitas normalmente aos finais de semana, que é para as mulheres que não são parte da Own It ainda, possam também ter essa experiência, saber mais ou menos o que é Own It. Obviamente que não é fechado só para mulheres que não são da Own It. Alunas também internas costumam participar de sessões, mas o intuito das sessões realmente é para tu teres a experiência Own It em um dia. E se calhar através daquilo decidir se queres fazer ou não parte do movimento. Então a parceria com a Bifita veio nesse contexto, até porque os nossos ideais são muito parecidos, casam, então criou-se essa parceria que foi... Qual foi o número de sessões? Foram várias sessões. Fomos fazendo... Então vocês têm uma dança, depois um gin. Exato. As meninas têm experiência também de alguns drinks que são lá feitos. E eu, em particular, gosto muito do gin da Bifita. That's nice. É muito levezinho. Gosto. Boa. Agora, essa parte... estivesse a falar de mulheres que fazem parte da Own It e outras não. Como é que se faz para fazer parte? O que é necessário para fazer parte da Own It? Precisas ter acima de 21 anos. Porque nós entendemos que é um movimento para adultos. Tens que ter alguma consciência, né?
E depois tens ali uma mensalidade que são 2.800. Ok. E depois pagas uma inscrição de 500 meticais. Ok. E a partir dali fazes parte. Os horários tens 2 vezes a semana, que é segunda e quarta, terça e quinta. E nesses dias podes vir das 17 às 18, das 18 às 19 e das 19 às 20. Então escolhes um desses 3 horários e num destes dias de semana. Ok. É simples. Então, tem as que não fazem parte ou não são inscritas, mas podem fazer uma sessão e pagas pela sessão. Exatamente, e pagas pela sessão. E olha, já agora, aproveito de dizer, porque temos recebido também muitos requests de aulas aos finais de semana, porque tem pessoas, obviamente, que não conseguem durante a semana. Então, agora em maio vai abrir uma turma para aulas aos sábados. Fiquem atentas à página. Se eu não estou em erro, a mensalidade são 1.800 e a inscrição 500 meticais. Porque é uma vez a semana, aos sábados, das 9 às 11. Yes. Então, para quem não tem disponibilidade ao meio de semana, tem agora essa proposta de aulas aos finais de semana. E tem um indicativo dessas aulas, é que elas são mesmo para principiantes, para pessoas que querem um pouco mais de cuidado, irem um pouquinho mais devagar. Às vezes as pessoas veem os vídeos, ficam, mas aqueles passos eu vou me perder, não sei o quê. Sim, mas é preciso fazer uma nota. Aquilo são vídeos de um resultado final de algum processo passado. Então, existe um processo pelo qual passamos até chegar aqui. Quando nós postamos vídeos, é um vídeo já de uma coreografia finalizada, etc. Mas ainda assim, sentimos necessidade de abrir uma turma destas, porque existem pessoas que dizem, eu não apanho nada de dança, não sei o quê. Embora a gente sempre diga que não é muito sobre dança. Às vezes tu consegues dançar sim, mas existem muitas entraves que te impedem a dançar, e muitas das vezes são as coisas negativas que dizemos de nós mesmas, a partir de eu não sei dançar, eu tenho 2 pés esquerdos, eu tenho corpo X, eu tenho não sei o quê, porque eu... E tem também esta questão do body type. Muitas pessoas pensam que para entrar na ONU tem que ter um corpo... Porque coincide que nós, as instrutoras, as mentoras, temos mais ou menos o mesmo body type e que coincide também pelos cuidados que fomos tendo ao longo desses anos. Todas nós dançamos há bastante tempo. Modelo. Tem que também com essa parte. Também. Né? E não só, também praticamos atividades físicas. Então é um leque de coisas que, obviamente, nos ajuda para manter a forma. Mas isso não quer dizer que as pessoas só podem entrar lá quando estiverem... Até porque esta coisa de body type é muito relativa. A pessoa tem que gostar para já de si. Não precisa ser como Onésia ou como Nilsa, Neida, Mila. Tem que ser como ela gosta. Se existe alguma coisa que te incomoda, sim, vai atrás disso. Se está ao teu alcance mudar isso, faz. Mas não há limitações em termos de body type para entrar na UNIT, por favor. Até porque nós já tivemos uma sessão com a Stefânia, a nossa cantora Stefânia. Um beijo, Stefânia. Exatamente, que era para... acabar com estas dúvidas relativamente. E ela foi, meu Deus, foi fantástica. Foi a prova viva de que, de facto, não existe um body type específico para se dançar. O que tem que existir é a liberdade de querer ser livre. Uau! A liberdade de querer ser livre. That's good. Ficou. Onésia no Year Podcast. Onésia, estamos a chegar já no finalzinho do nosso podcast. Caso tenha ficado alguma coisa de fora que tu gostavas de falar. Eu falo muito. Até estou impressionada, porque eu falei para o Finga um pouquinho. Eu não queria vir, eu queria contar uma história. Só quero fazer 20 minutos. O meu erro foi ter dito sim. Depois quando digo sim, depois já não posso voltar atrás. E quando ele perguntou quanto tempo de podcast queres fazer, eu disse 20 minutos. Então aqui já está quase 1 hora para lá. Mas também porque tu me deixas à vontade, nós nos conhecemos já há bastante tempo. O ambiente também aqui é muito descontraído, então
Isso ajuda bastante. Nem parece de facto que estamos a gravar. Inclusive, não tem o cameraman aqui. E acho que isso também ajuda a manter isto realmente como tem que ser, uma conversa. Uma conversa. Acho que os podcasts tem que ser exatamente assim, uma conversa. Aprendam. Aqui não tem câmera nenhuma, tipo, não tem ninguém a segurar a câmera. Isso Sidney nos deixou à vontade isso, aqui. E isso faz realmente, torna o ambiente mais descontraído. Agradecer pelo convite. Não me vem nada à mente que eu gostava de dizer. Acho que o essencial ficou. Essa é um pouco da minha experiência neste mundo do fitness e da dança, que hoje casam muito bem. Eu preciso dos dois. É 50% mesmo. E sou muito feliz porque hoje posso trabalhar com ambas atividades. E quando digo trabalhar, é muito gratificante, porque ao mesmo tempo que trabalho, sei que de alguma forma estou a ajudar as pessoas com quem eu trabalho a se sentirem melhor, a se descobrirem. E acredito eu que encontrei finalmente o meu propósito. E sou grata por isso, porque infelizmente há pessoas que vêm para o mundo e se vão sem encontrar o seu propósito, sem descobrir o seu propósito. Sim, existem questões que precisam ser melhoradas sempre enquanto vivos, e precisamos melhorar sempre, evoluir. E acredito que a minha evolução precisa vir em termos de partilhar mais este conhecimento nas redes sociais. Estou a trabalhar nesse sentido. Quando eu digo trabalhar, não estou a dizer que estou a fazer conteúdo, alto aí. Estou a trabalhar em mim essa possibilidade. Existem questões muito pessoais que eu preciso ainda entendê-las, porque também não quero ir com o vento para começar e depois parar. E as coisas normalmente, quando são feitas dessa forma, depois não dão continuidade. E não nos faz bem a nós mesmos também, que estamos a dar início a algum projeto. Quando tu dás início a algum projeto, queres que ele vá avante e não pare. Então, não vale a pena também para mim começar algo e depois não dar continuidade. Mas, bom, vamos ver o que o futuro nos traz. Não quero prometer nada, mas sempre estarei por aqui, por este mundo do fitness e da dança. Disso podem ter certeza. E a marca de roupas desportivas, como é que ficou? É por isso que eu falei sobre isto. Mas, falando, já que tocaste nesse assunto, quando eu disse dar continuidade, tipo, começar um projeto e depois não dar continuidade, referia-me a exatamente isso e a outras coisas que eu também fiz e depois não dei continuidade, mas sim, o projeto está vivo. Estou a querer fazer algumas mudanças e estou a trabalhar nisso neste momento. Então as pessoas ainda podem ficar à espera. Sim, daqui a pouco vocês vão ter algumas novidades. Eu não quero prometer nem. Por que me perguntaste? Não por nada, juro. Mas prontos. Estou a como é que se diz? Repaginar. As coisas e vem algumas coisas interessantes. Mas não quero prometer, não quero colocar deadlines, porque qualquer coisa que eu fizer daqui para frente, quero que seja de forma contínua, sem paragens, sem paragens, né? E o Finga também há pouco tempo esteve a convidar-me para um treino no Air Fitness Gym. No Air Fitness Gym. Também estou a pensar, sem pressão, não precisa. Sem pressão, o artista precisa relaxar. Vamos só lembrar. Mas parabéns, quero dizer parabéns pelo podcast. Estava mesmo com muitas dúvidas, mas gostei muito de ter estado aqui, do ambiente, deixaram-me à vontade, super à vontade, e estou feliz por ter feito parte. Boa. Nós é que agradecemos pela tua presença, por esse ensinamento todo, teres partilhado a tua história. Sei que há muitas outras coisas que até se calhar não foram muito bem detalhadas. Mas quem quiser saber mais da Onésia, Instagram... Eu mudei o meu Instagram agora. Meu Deus, isto é muito Onésia. Vou lá espreitar como é que está escrito agora. Não sabes como é que se chama? Qual é a tua não, é que eu mudei o nome recentemente, mas é Onésia CC. Ok, então Onésia CC. Onésia CC. E depois abri o TikTok também. Mas
Aquela coisa de iniciar uma coisa e depois essa sou Mas eu no Instagram sometimes. estás sempre lá. O Instagram é que eu sou mais ativa. Ok. O TikTok também está lá, mas não sou muito ativa e preciso voltar lá. Vou tentar. Mas Instagram, Onésia CC. Canimamo, Onésia, pela tua presença. Obrigada. Sentimos todos aqui honrados. Pessoal, obrigado por vocês terem nos acompanhado em mais um episódio IR Podcast. Sigam-nos também nas nossas plataformas digitais. Não estamos só aqui no YouTube, estamos também no Instagram, estamos lá também no TikTok, Facebook. Sigam a minha página também, Proof Elite Pro. Sempre ativo no Instagram. Facebook, às vezes. Mas também estou lá. Estamos juntos. Valeu. Até o próximo episódio.